Olá, minha querida fraternidade de luz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos lá para mais um vídeo despertando a espiritualidade dentro de você. Vou trazer o vídeo das energias Yin e Yang. Bom, antes de iniciar, agradecer a todos que têm entrado em contato, agradecendo o conteúdo dos canais. Gratidão imensa. Bom, vamos lá, peço ajuda aos meus guias e mentores espirituais que estejam aqui nesse momento. Ezequiel, Samuel, Lúcius, Heitor, Rovena, meu clã cigano, Cigana Valéria, Dom Valentim, Dom Vladimir, que estejam aqui nesse momento, me orientando na leitura Yin e Yang. Vamos ver o que vem para vocês. Yin e Yang. Vamos iniciar com a energia do masculino. Energia Yang, como se encontra nesse momento? Qual é o processo da energia Yang? Qual o processo da energia Yang? Vamos ver aqui qual o processo da energia Yang. Rainha de Copas e 5 de Paus. Rainha de Espadas, 4 de Copas. Cavaleiro de Copas, Rainha de Ouros. Bom, vamos lá. O masculino ele vem passando por algumas transformações ligadas ao próprio feminino, tá? É claro, essas dinâmicas já são assim, né? Toda mudança é ocasionada pela outra polaridade. Aqui o que há de novo é que vem mostrando o masculino tendo uma sucessão de acontecimentos e que cada acontecimento que tem, o masculino está lidando com uma face do feminino, tá? O masculino, num passado recente, no máximo em 15 dias, teve algum tipo de situação ligada a uma energia de terra. Quando eu falo energia de terra, Yin, eu estou falando de um feminino que esse masculino tinha um compromisso, tinha algum tipo de obrigação, tá? O que eu vejo? Aqui houve um corte, tá? Entre esse masculino e esse feminino de terra. Pode ser touro, virgem ou capricórnio, mas não se apeguem a esses signos, por quê? Porque ouros significa compromisso e tempo. Então é só pensar aí, se você tem um compromisso ou tinha um compromisso com esse masculino. Apesar que é geral, tá, gente? É geral essa leitura. Então não importa se você tem ou não uma conexão romântica. Essa dinâmica ela funciona para qualquer tipo de relação, ok? Então aqui o masculino passou por um corte ligado a um feminino, tá? Um feminino cortou, através de um feminino foi cortado um elo na matéria. O masculino depois conheceu a ira de um feminino que foi cortado, tá? Um feminino aqui que usou da astúcia e da comunicação para que esse masculino tivesse um dano na matéria, tá? Logo após isso, esse masculino ele sai desnorteado e vai ofertar
o que tem ou o que acha bom para uma rainha de copas, tá? Então o masculino ele começa a entrar no estado de metamorfose, onde ele vai sendo cortado. Tem, como eu disse, alguns acontecimentos que esse masculino vai ali lidando com várias faces desse feminino, pode ser pessoas diferentes, até que chega no momento que esse masculino se depara com a rainha de copas, que pode ser alguém de água, tá? Ou alguém que esse masculino confia muito. O que ocorre? Eu vejo que esse masculino, por uma sabotagem, um desespero, entra nessa energia da rainha de copas, né? Querendo redenção, querendo colo. Só que aqui fala que, ao contrário que esse masculino esperava, aqui veio conflitos, tá? Então eu vejo que é um masculino hoje que está no momento de grande insatisfação, sabotagem, ele próprio se sabotou, a energia masculina, né? Está passando por uma grande transformação ligada ao feminino, e eu estou sentindo um pouco de dificuldade de falar desse processo, porque ao mesmo tempo que tem a energia personificada, que somos nós, né, a nossa pessoa, tem a energia em si, que a gente não consegue ver. Então essa energia masculina, ela está passando por uma transformação, mas nesse momento está em conflito com o feminino. E sobre emoções, tá? Tem algumas coisas que estão ocorrendo nessa dinâmica, né, fora, né, que está levando a essa dinâmica ficar um pouco complexa, complicada de se entender. Tudo que está vindo de fora para compor essa dança, dessa parceria, dessa dinâmica, tá trazendo um sentimento de falta de controle, de agitação, tá? Então o que eu estou vendo aqui que é a parceria, a dinâmica está passando por uma grande transformação, mas nesse momento o masculino se sente sabotado, perdido, com necessidade de desenvolver outras habilidades, porque o último suspiro desse masculino seria essa mutação da face para tentar se aproximar desse feminino de água. Só que aqui eu vejo que a tentativa foi frustrada, porque tem situações ocorrendo que acabaram influenciando a não aceitação desse feminino de água a atitudes do masculino. Então aqui o masculino hoje, né, tá se sentindo perdido. Tem perdas aí na energia do masculino, tá? Eu vou só tirar mais uma carta aqui para pedir o estado atual masculino, energia Yang, estado atual, Heitor, a Lua e o Rei de Paus. Aqui realmente esse masculino, ele está tendo muita dificuldade, ele está lidando com a energia feminina, está tendo muita dificuldade, muita mesmo, se sentindo inseguro, com medo. É um masculino que precisa tomar decisões aqui, e para tomar essas decisões esse masculino tem que estar bem emocionalmente. Eu vejo que tem uma ação na matéria que faz com que esse masculino entre em movimento, entre na energia Yang, mas é como se nesse momento ainda esse masculino não tivesse recebido essa oportunidade. Virá essa oportunidade nos próximos 10 dias, provavelmente é uma energia Yin que entra de terra, outra energia Yin de terra,
mas nesse momento esse masculino ele está tendo que lidar com as próprias sombras, os medos, os receios, a obrigação de desenvolver, né? Se sente não, é posto numa posição de sou obrigado a trabalhar minha energia yang de avanço, porque eu não tenho essa energia yin que sempre me apoiava, sempre me entendia e sempre estava ali. Então, o masculino ele vai desenvolver essa energia masculina, yang, né? Tomar decisões, não porque ele sentiu que o feminino precisa do masculino. Não, por falta de apoio. E não é essa falta de apoio coitadinho, não. O masculino, ele acabou fazendo muitas coisas que agora tá chegando às consequências, tá? E diversos tipos de feminino, cada um no seu elemento, foi cortando esse masculino. Até que chegou nesse último, que provavelmente alguém ou da família, mãe, irmã, primo, ou até mesmo uma amiga, alguém, né, da energia feminina, bastante emotiva, é uma energia que se sacrificava muito por esse masculino, fechou a porta, tá? Então esse masculino hoje está lidando com a noite escura da alma, com a solidão, com a instabilidade, e vai ter que se encorajar. Vem uma mão, tá? Vai vir uma mão que vai ser o empurrão que esse masculino precisa dentro dos próximos 10 dias. Mas hoje é muita incerteza e insegurança sobre o passado, tá? E aqui um dado, esse masculino, ele tem uma dificuldade de avançar, de tomar decisões, de ter uma postura yang equilibrada por causa da mãe, tá? O problema aqui é a mãe, como a mãe criou, tá? Tem problema com a mãe. Vamos ver aqui, energia feminina, como o feminino está. Feminino, o mago e o 8 de copas, tá vendo? O feminino tá dando as costas mesmo pro masculino, e se protegendo, tá? O feminino está se protegendo do masculino, tá? Virou as costas. Aqui o feminino está tentando ter uma visibilidade melhor sobre o futuro. Eu acredito para o feminino ter chegado nesse estágio, e vários tipos de feminino, tá? Deixando claro, femininos que têm a base água, femininos que têm a base fogo, ar, terra. Quando eu falo é energia primordial, tá? Desse feminino. Então, com várias faces, decidindo bloquear a energia, né? Porque provavelmente esse masculino ele não estava se desenvolvendo porque tinha um excesso de doação e suporte desse feminino. Então aqui esse masculino ele precisa encarar essa escuridão, né? Porque quem guiava esse masculino na escuridão realmente era o feminino, tá? E hoje esse masculino ele tá tendo que lidar com as incertezas, com a baixa visibilidade, e tá tendo que desenvolver o próprio feminino, tá? Para sobreviver, certo? Então aqui esse feminino tá se protegendo, fazendo magia, tentando alquimizar, tentando dissipar essa névoa em relação ao futuro, a insegurança, a dificuldade assim de ter uma clareza do que vem para o futuro, tá? Então esse feminino começa a ver com mais clareza as coisas, esse feminino começa a ficar mais focado,
Esse feminino inicia algo novo na matéria, um trabalho, um projeto. Esse feminino começa a subir, né? Porque a gente tem uma escada aqui, né? Então esse feminino ele tá saindo de um local assim muito de um porão. E o masculino também, se a gente observar, são duas escadas, né? Então o masculino mergulhado na água e o feminino mergulhado aqui na terra, né? E subindo, tendo ascensão. Se a gente pensar que a fumaça é ar, o feminino está tendo uma ascensão nos pensamentos, né? No sistema de crença, então vai mudar na matéria. O masculino ele precisa mergulhar nessas emoções, ele precisa entender a energia feminina, tá? E a importância. Então os dois, claro, no seu tempo estão aí subindo, tá? Bom, vamos ver aqui o que o espiritual espera da energia Yin e Yang. O que o espiritual espera da energia Yin e Yang? Vamos ver aqui o que o espiritual espera da energia Yin e Yang. Vamos ver aqui. Espiritual espera da energia Yin e Yang. Que espera da energia Yin e Yang. 8 de espadas e o carro. Rainha de paus e as de copas. Bom, o 8, né? Eu já conversei com vocês sobre o 8. Aqui, nessa mensagem do espiritual, o que o espiritual espera aqui do feminino e do masculino? Foco. Foco. Foco na sua jornada. Foco no seu caminho. Alquimização do seu caminho, né? Do grupo que você faz parte, da família. É preciso focar, tá? Para que haja uma libertação da família. É da família. Então aqui a ação que o espiritual espera é que haja um encorajamento, uma fé de que está no caminho certo, né? Uma confiança, uma determinação a pegar uma linha e seguir. Aqui fala que ambos irão aí passar por uma finalização e um novo direcionamento, onde vai ter uma vitória. Traz um pouco de conflito, porque o 7 é um número espiritual, é como se estivesse tendo uma iniciação no espiritual. Então traz uma confusão, tá? Traz uma confusão. Mas aqui com a energia da Rainha de Paus, que é a energia que está sendo trabalhada no mundo inteiro, que é a energia da independência, do autocuidado, de você se amar, de você emanar a sua energia de sedução sexual, tudo para que você se torne uma pessoa magnética, tá? Uma pessoa que alquimiza onde você passa, uma pessoa confiante, uma pessoa determinada. Então é isso que hoje o espiritual está pedindo no mundo inteiro, que a gente use essa energia da Rainha de Paus, que é uma energia de transmutação, é uma energia de trocar de pele, tá? É uma energia de sabedoria, é uma energia de expansão. Junto com o carro, você vai ter a oportunidade de mudar a sua vida. Você vai ter a oportunidade de alcançar coisas que você nunca imaginou. Mas por quê? Porque você está focado em você. Você está cego
para qualquer coisa fora o seu caminho. É isso que o espiritual quer nesse momento, tá? E espiritual quer nesse momento. Vamos ver aqui a energia masculina, o sentimento do masculino pelo feminino. A grande sacerdotisa, silêncio, a lua com a grande sacerdotisa, o silêncio, a incerteza sobre o futuro, pode ter conexão aqui telepática. Para alguns, para outros, há esse bloqueio do mental. O feminino conseguiu bloquear esse masculino de entrar na energia, tá? Bloqueou mesmo. Aqui esse masculino entende que esse feminino já entendeu, já descobriu, já desvendou os segredos, né, desse masculino. Um masculino que tem consciência de que esse feminino, ele se calou, porque o que foi mostrado pede esse silêncio, né? Esse feminino, ele conseguiu ver esse masculino de frente, tá? Então tá muito claro isso para mim. Vamos ver qual o sentimento. Rainha de paus de novo, tá? Esse masculino compreende que esse feminino tem o poder de alquimizar muita coisa. Uma coisa eu falo para todos que estão aqui, porque todos têm a energia feminina. O feminino, ele tem o poder de transmutar energias, tá? O feminino é uma energia mística. Eles estão me mostrando assim um campo de batalha onde o masculino, ele está no exercício da sua força, né? Enquanto o feminino, no meio do campo de batalha, está alquimizando a energia através de manipular os elementos. Então o feminino, ele não degladia, ele não vai por tete a tete. O feminino, ele alquimiza através da emanação. Então são dois tipos de energias que cada uma trabalha de um jeito. E vocês podem ter certeza que hoje esse masculino, ele sabe o papel do feminino, tá? Porque todas essas faces que se viraram, né, para esse masculino e falou: agora a batalha é você, né? Eu não vou alquimizar você, tá? Fez com que o masculino hoje olhasse esse feminino, principalmente de hoje, há mais ou menos 18 dias, esse masculino, ele vai ter muita consciência o quanto esse feminino, ele tem o poder de mudar. E eu sinto assim, que para alguns casos tem um feminino específico. Então que a energia primordial é fogo, tá? Um feminino. Mas pode ser que esse masculino tenha uma visão ampla do feminino em si, com as várias faces, o quanto é importante esse apoio, tá? Do feminino com os elementos primordiais aí, né? Os 4 elementos. Então, esse masculino, nos próximos 18 dias, vai ter a consciência, e já está tendo, o quanto esse feminino é sábio, o quanto esse feminino, ele traz avanço, o quanto esse feminino colabora, né, para a vitória. Então tem uma consciência aqui nascendo desse masculino, tá vendo? O rei de espadas. E esse masculino, passando esses 18 dias, conta mais 10.
esse masculino, ele entra numa energia de espadas, né? É uma energia que o masculino conhece, mental, e eu vejo que esse masculino, ele entra num processo onde ele vai precisar desenvolver essa individualidade e entender o que eu quero, né? Qual a ação que eu preciso trabalhar, o que eu tenho que deixar para trás, né? Que provavelmente foi o que o feminino viu, para que eu atinja essa estrutura que o feminino atingiu, né? De uma individualidade, de uma assertividade, de saúde, de realização material, de realização emocional, mas sempre trabalhando consigo, porque o masculino vai ver com clareza que nunca apoiou esse feminino, tá? Nunca apoiou esse feminino. Então isso vai ser um choque de realidade. Nossa, eu tô tendo vontade de chorar. O masculino, ele não tá bem mesmo, tá? Vocês viram, meu olho tá começando a ficar vermelho. E esse masculino, ele vai ter olha só, a consciência que nunca apoiou o feminino. E que para o feminino chegar nesses 9 aqui, né, tem a ver com essa força que o feminino tem, com essas faces, né, que o masculino está começando a desvendar agora. Então aqui vai ser um mergulhar, não é nem mergulhar, porque tem a ver com a mente mesmo. O masculino, ele vai ter a consciência de que precisa desenvolver essa autonomia que o feminino desenvolveu, de mesmo sem apoio, se sentir não, cuidar de si. Eu acredito que uma das principais coisas aí que a gente precisa desenvolver, principalmente o masculino, é o cuidado consigo, né? De não ter essa necessidade do feminino estar ali sempre apoiando, né? É um momento em que as duas energias não estão trabalhando juntas, né? É como se tivesse separado. Eu sei que isso é um pouco difícil de entender, porque se a gente fala de uma dinâmica, eu acabei de falar da dinâmica, mas quando eles me mostraram o campo de batalha, a dinâmica existe num plano geral, mas no campo de batalha hoje, o feminino está alquimizando a si, ao seu entorno, e o masculino está degladiando mesmo, sem a magia do feminino. Então o masculino provavelmente está sentindo a dor das pancadas, porque o feminino sempre emanava como se fosse um escudo de proteção para o masculino. E agora não tem mais esse escudo. Então aqui há uma distinção das duas energias, né? E o quanto uma apoiava ou não a outra. Como que a energia feminina está sem a masculina, tá? Então pensem nisso. Vamos ver aqui o pensamento. Qual é o pensamento? Qual é o pensamento desse masculino em relação ao feminino? Qual o pensamento? A imperatriz, tá vendo? Acima a gente tem a grande sacerdotisa e abaixo a imperatriz. Então quer dizer, aqui tá nítido para mim que o masculino sabe o quanto esse feminino tem o poder de transmutar e de mutação, tá?
Esse feminino ele consegue agir com uma energia passiva e produtiva ao mesmo tempo. Esse feminino ele consegue trabalhar com essas várias faces e se torna uma pessoa próspera, segura, fértil, com saúde. Me mostra-se um masculino bastante abismado com o nível de prosperidade do feminino, da fertilidade desse feminino. Como esse feminino consegue, sabe, sem eles. É isso, tá? Na vida prática, é isso. Então aqui tem um deslumbre, não é um deslumbre, é como se esse feminino olhasse, esse masculino olhasse o feminino como algo lindo de se ver, que traz orgulho. Mas como que faz isso? Tá? E muitos têm a ver com a saúde. Com a saúde. Sabe? Como que esse feminino ele se mantém saudável sem o apoio do masculino, tá? E a gente está falando da vida prática, tá, gente? Vida prática mesmo. Então esse masculino pensa no feminino. Só um minuto, gente. Bom, voltei, gente, olha. Então, aqui está muito claro para mim que esse masculino, ele começa a notar o quanto próspero o feminino é e quanto o feminino se desenvolveu, mesmo sem o apoio, né? Então, eu sinto que há um espanto misturado com uma grande admiração do feminino. Só um minuto. Então há uma grande admiração desse masculino pelo sucesso, né, desse feminino. E quando eu falo sucesso, gente, não está ligado a bens, nada. A postura do feminino. Porque uma das coisas que eu estou sentindo que mais admira o masculino é a saúde, os cuidados consigo do feminino que o masculino não consegue ter, tá? Então aqui quando pensa no feminino é com extrema admiração. Vamos ver pensamento atual. Olha lá, olha só, a imperatriz e o imperador. Esse masculino aqui, ele tá com total consciência de que ele precisa avançar, que ele precisa pegar essa energia de fogo que está passando pela vida desse masculino, que é esse campo de batalha, onde ele está ali degladiando mesmo com suas sombras. Imagina o masculino num campo de batalha, tá? Na guerra, onde o seu adversário é a própria imagem. Tá? E ali tem uma briga muito grande. Tá? Muito grande tá acontecendo. E é corporal mesmo. É corporal. E sempre o feminino trazia um escudo de proteção dessa sombra. Não deixava esse masculino ver o próprio reflexo. Tá? Então aqui eu vejo que esse masculino ele vai aproveitar essa energia que está de batalha, porque assim eu vejo que o masculino observa o feminino se transmutando ali na própria energia ao redor de si, a proteção, e isso faz com que o masculino fale, eu vou aproveitar essa energia também, para que eu me torne um imperador. Porque esse masculino sabe que é um imperador, mas também tem a consciência de que esse feminino, ele precisa de um imperador.
tá? Então tem uma consciência aqui nascendo dentro desse campo de batalha que o masculino está passando, né? Aqui eu sinto que o masculino está no momento de grandes mudanças, tá? De hoje a 28 dias, esse masculino entra numa energia vai finalizar esses bloqueios, esses conflitos mentais. O masculino entra numa fase de grande clareza, tranquilidade, passa a fase crítica na matéria, ligada aos relacionamentos, e daí vem o momento da pausa para observar os danos, né? O que dá para salvar, o que não dá para salvar, qual que é o próximo passo, como vai ser daqui para frente. Então, esse masculino, ele vai começar a ter essa clareza mental, tá? Ele vai começar a ter um objetivo, porque eu sinto que faltava um objetivo claro e até mesmo as informações para que esse masculino avançasse. Eu vejo assim que é o masculino que vai se esforçar, né, com essa oportunidade que vai ser dada. Tem uma oportunidade que vai ser dada aqui por uma energia de ouros, né, um feminino aqui. Ele vai trabalhar um pouco e aqui logo esse masculino ele vai ter outra pausa, né? É como se esse masculino, clarifica o 7, página de copas, esse masculino ele vai trabalhar um pouco e vai ter uma pausa para ver se esse trabalho ele está tendo resultados. E pelo que eu vejo aqui, o resultado desse masculino será positivo em relação ao feminino. Então aqui tem um transbordar, tem um resultado do esforço do masculino na matéria. Eu sinto que o masculino terá uma resposta positiva desse feminino, tá? Por quê? Porque o masculino ele precisa ali de um estímulo externo para mostrar que sim, é esse o caminho. Mas eu vejo que pode durar os próximos 8 meses, tá? Não é coisa de rápida, porque é um processo que esse masculino vai ter que se focar na mente e desenvolver na matéria. Mas aqui esse masculino, ele quer realmente assim que o conflito se afaste do imperador e da imperatriz, né? Esse masculino, ele quer se jogar numa nova energia, ele quer estar preparado emocionalmente, equilibrado emocionalmente, tá? É alguém que quer realmente estar bem não só com esse feminino, mas com o grupo em si, com o coletivo, com a humanidade, né? Ele vai aproveitar uma oportunidade que vai ser dada aqui, tá? E isso vai encorajar esse masculino a trabalhar com a energia yin com mais verdade, tá? Sair de uma obscuridade, né? Olhar mais de igual para igual para o feminino, se sentir merecedor desse feminino, né? E deixar para trás aqui dores, manipulação, obsessão, apego, e se sentir saudável como o feminino hoje está, tá? O foco do masculino é chegar ao rei de paus, tá? O masculino hoje, para fazer essa alquimia, vai trabalhar com a energia feminina de paus, tá? Vai ter que trabalhar com a energia feminina de paus,
Não sei como que essa dinâmica no astral funciona. Se é uma pessoa que vem ou se é uma energia canalizada do espiritual, porque eu sei que o que me mostra no campo de batalha é que o feminino não interrompe, não vai poder intervir, fazer intervenção. Mas pode ser que o divino canalize em alguma pessoa, né? Essa energia para que esse masculino mude. Ou pode ser uma energia direcionada direto do divino para esse masculino. Isso eu não consigo ver, tá? Mas que o masculino vai trabalhar com uma energia yin de fogo para chegar no rei de fogo. Vamos ver aqui o que está bloqueado para esse masculino. Cavaleiro de paus. Aqui está bloqueado nervoso, ira, violência. Que as coisas se resolvam rápida. Esse masculino aqui tá de molho, tá? E provavelmente é o masculino que tá tendo perda, doença, desemprego. É um masculino, nos mais leves dos casos, tá com muito sono. O caso mais leve, muito sono. Muito sono. Corpo muito cansado. Falta de ar, sentimento de sufocamento, não consegue avançar, sente medo, tá? É o bloqueio do masculino nesse momento. Vamos ver aqui qual que é o desafio do masculino. Pendurado, tá vendo? E o rei de ouros. O desafio aqui a maioria tá tendo perdas mesmo. A maioria tá se sentindo estagnado, parado, com dificuldades na matéria. Parece que tem uma energia de isolamento social. O masculino está tendo que olhar as coisas diferentes. O masculino está muito decepcionado com a estrutura que criou, tá? Tá muito decepcionado com uma autoridade aqui, tá? Esse masculino aqui tá tendo muitas decepções. Mas assim, eu sempre falo que o 10 de espadas não é ninguém te apunhalando, não, é você mesmo. Porque você gera expectativa. A sua vida é resultado das suas ações. E você toma ação baseado nas suas crenças, no seu pensamento. Então aqui para mim não tem vítimas nem culpados, mas numa dinâmica, né? Todo mundo tem que aprender. E eu vejo aqui que esse masculino, ele precisa passar por essa energia, sabe? Ele precisa entender que a base dele, essa base familiar que esse masculino construiu e que achou que era o certo, que era o máximo, não era, não é. E que isso precisa ser enterrado, isso precisa ser entendido e substituído, né? Porque aqui tem coisas que precisam morrer com os mortos, tem que ir com os nossos mortos, né? Tem coisas que precisam ir com as nossas antigas versões. Então aqui esse masculino, ele joga a toalha em relação a um compromisso, a algum conceito, a uma moralidade, e esse masculino ele joga
Joga. Isso não faz parte do meu eu atual, nem o que eu vou me tornar. Então aqui é como se esse masculino tivesse numa penitência mesmo de estar pendurado, passando por toda a pressão, né? Se imaginem, faça esse exercício que é muito importante. Se imaginem, vocês, todos nós, né? De ponta cabeça, tentando olhar um cenário diferente da vida material, de todos os nossos compromissos, da dinâmica dessa matéria. Não é só de amorzinho, não, é de tudo. Então, o quanto de pressão sanguínea, né, na cabeça, né, o que o seu corpo aqui sente muito, entende? Tem uma pressão no corpo. Então, o masculino, ele está passando pelo momento assim, não é só na mente, é o corpo fala, o corpo está doente, o corpo está explodindo. Tem muita coisa acontecendo para que esse masculino consiga enterrar esse eu ultrapassado, tá? Porque não tá mais compatível. Então, o desafio desse masculino é compreender isso. Vamos ver a bênção. 4 de espadas. Tá vendo? E o hierofante. Aqui a bênção está nessa pausa, porque esse masculino, ele vai passar por uma pausa dentro desse abastecimento desse feminino do elemento água, tá? Ele passa por uma pausa. Então isso vai forçar esse masculino a rever as crenças, porque se sem esse apoio de água intuitivo, amoroso, eu não consigo XY, sabe assim, na matéria, então quer dizer, esse conceito, essa crença que eu tenho não serve de nada, né? Uma coisa forte que os meus guias estavam falando essa semana é que mais para frente vai ter que ser revisto sim a visão do feminino no mundo, porque eu já comentei em algum vídeo que eu lia muito Paulo Coelho e não consegui ler mais, tá, gente? Depois que eu passei pelo despertar, não sei, eu não consigo mais entrar não consigo, pelo menos nesse momento, mas enfim, quando eu li nas margens do rio Pietra eu sentei e chorei, fala do movimento, né, da Igreja Católica na Europa, eu acho que nem sei se é da igreja mesmo ou se é um grupo. A questão é que eles gostariam de que fosse revisto, né? Tem até, eu acredito, documentação enviada lá para o Vaticano para tentar rever a questão da Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que coloque a mãe. Porque assim, se a gente pensar, aí é um conceito da matéria, se você pensar que uma família é composta, né, a base aí, pai, mãe e filho, a gente está falando de energias, tá? O filho é que é energia, gente. Como assim? A Santíssima Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Só a energia masculina. Quem gera? Não, quem gera? Né? Quem fica ali dentro, carregando aquele feto. Então é preciso rever esse feminino no sagrado de qualquer tipo de filosofia, de crença, religião, principalmente da católica, que é eu acho que é a principal religião do mundo aí, né? Se contabilizar com todos os lugares que tem. Então, é preciso esse reconhecimento da fertilidade do feminino. E não é naquele sensacionalismo,
Ah, porque o feminino é o melhor. Não, não é isso. É a colaboração do feminino, tá? E é preciso que haja esse olhar, porque se você for pensar, é um olhar muito pequeno quando você não reconhece. Quer dizer, você tem que respeitar a sua mãe, tá nos mandamentos, honra teu pai e tua mãe, mas nas escrituras, sua mãe não é ninguém. Entende o que eu quero dizer? É apenas uma pessoa. Quem é importante é teu pai. É muito contraditório. Por isso que na antiga era de peixes é netuniana. Você fica meio ali, aceitando, parece que você está em outra órbita. Você só vai fazendo as coisas no automático. Você escreve, não lê. Você lê e não interpreta. Por isso que quando você passa pelo processo de despertar, você acorda. Você fala, nossa, mas como que eu não via isso? É tão simples. É a era de peixes, onde tem uma energia de manipulação na matéria que tem a ver com o espiritual. Mas que traz essa dificuldade da gente ter consciência, raciocínio. E a era de Aquário está trazendo um raciocínio. Então, por exemplo, essa questão da Santíssima Trindade é por questão lógica. Lógica, o feminino tinha que ser reconhecido. Em outras culturas que você vê que tem deuses e deusas, o feminino é muito reconhecido, como o masculino também, tá? Então, assim, eu realmente acredito que muita coisa, eu fiz teologia, muita coisa foi manipulada no desenvolvimento da história da humanidade, mas que se você parar e raciocinar, você não precisa ser um arqueólogo, você não precisa ter relíquias escondidas para você saber que se foi escolhida uma pessoa, veja bem, se foi escolhida uma pessoa num tempo histórico que a cultura uniu um homem a uma mulher, por que uma pessoa viria para ficar solteira? Vocês entendem? Então são coisas que a gente precisa avaliar. Se crescer e multiplicai-vos é um dos principais mandatos ali que veio no Antigo Testamento, como que o enviado ele não multiplicou. Se ele veio para viver uma vida humana, terrena, comia, bebia. Então são coisas que a gente precisa avaliar, tá? Tô falando para vocês avaliar e não eu, certo? Então aqui cada um avalie, tá, gente? Deixando claro. Então aqui o que eu vejo? Que cada um de vocês, aí na energia de vocês, o masculino está precisando descansar. E essa mudança vai fazer que o masculino amadureça, tá? Amadureça mesmo. Cresça, se comprometa consigo, tá? Vamos ver o bloqueio do masculino com o feminino, o diabo. Foi cortada as amarras, a manipulação, a densidade, foi cortado. Qualquer tipo de contrato que havia entre o feminino e o masculino, de manipulação, de mentira, de densidade, de vício, de omissão, de ocultar, tudo que envolve ali uma manipulação, um jogo, foi cortado, tá bloqueado, tá? Tá bloqueado mesmo. A energia de sociedade,
de cumplicidade. Eu não sou cúmplice mais da sua sombra, eu não sou cúmplice mais de nada que é obscuro, eu não sou. Então tá cortado isso, né? O masculino realmente vai ter a luz sendo jogada ali, vai ser muito complicado. Rei de copas. Então aqui finaliza essa manipulação emocional. Porque você é isso, porque você é aquilo, então você tem que fazer isso. Não. Esse patriarcado do masculino, onde os movimentos são pautados nessas crenças limitantes, estão bloqueados, tá? Estão bloqueados, porque assim, isso traz uma sabotagem muito grande, é uma armadilha emocional, é uma armadilha na matéria, isso está bloqueado. Qual que é o desafio do masculino com o feminino? O julgamento e o rei de ouros. O processo aqui que esse masculino está passando já há algum tempo, né? São vários julgamentos, são várias camadas de crenças que vão se quebrando. Então, não é só um julgamento, são vários, né? Tem várias instâncias aí, vamos pensar assim, nem sei se é assim que fala. Sei que tem vários processos, né, que acontece aí para que esse masculino tenha uma consciência diferente. O mais difícil para esse masculino é a enterrar essa energia de crenças e heranças familiares, tá? Aqui veio o 4 de ouros, o rei de ouros e o 10 de espadas. Então, quer dizer, eu já cheguei no fundo do poço, eu já entendi que a minha perspectiva sobre perspectiva sobre a vida, o ponto de vista que eu tenho sobre a vida não é o correto, não é o assertivo. Eu vejo que é muito difícil. Então se eu não tenho mais esse ponto de referência, porque tem a ver com o ponto de referência familiar de como esse masculino tem que se comportar. É o ponto de referência. Então é muito difícil, gente, quando você tem um ponto de referência e você perde ele, tá? Então por que eles estão me mostrando a estrela que os 3 reis magos seguiram, né, para achar Jesus. Sei porque eu tô com essa energia, eu tô captando alguém aí, né? Ou o espiritual mesmo, mostrando o quanto vai ter mudanças nessa estrutura da Igreja Católica, tá? Então eles estão me mostrando que o ponto de referência nunca tem que ser a matéria, e sim o que está em cima da matéria, porque isso já os sofistas faziam, quando a vida do humano ela está sendo vista em todos os reinos. Então quando você olha para o reino vegetal, tem a mesma sincronicidade que tem na nossa. Então o espiritual está falando assim, não se baseie numa crença social, e sim tenha como norte as estrelas, tá? É isso que eles estão falando. Então aqui a dificuldade desse masculino é olhar para o céu, é olhar para algo que está além, é atingir esse espiritual e essa intuição que vai direcionar esse masculino para caminhos que a família não trilhou, para conceitos que a família não teve, tá? Então, a maior dificuldade e desafio desse masculino é se deparar com o momento de mudar, mas não saber também como que vai ser, né? Quem eu sou depois disso?
Então aqui tem uma crise existencial muito grande do masculino, porque o ponto de referência ele está ligado a algo muito maior. E quando você conversa com um indivíduo, né, da energia masculina que tem muito medo, porque tem problemas com a energia feminina, né? Esse masculino teme tudo que está no céu, que está na terra é mais fácil. Então, quando eu temo, eu ignoro, tá? Então, eu vejo que aqui o maior desafio vai ser deixar essa estrutura familiar, deixar ou escolher com a alma, né? Com o espírito. Vamos ver a bênção desse masculino em relação ao feminino. O pajem de espadas e os enamorados. Aqui eu vejo que tem uma forte conexão desse masculino pelo feminino específico, tá? Aqui há uma conexão gemelar, né? Não sei porque eu falei gemelar, mas estou falando, tá? Sei se existe também. A questão aqui é que o masculino tem uma conexão com alguém específico e essa conexão faz com que esse masculino sinta curiosidade de experimentar mais essa energia de fogo, de transformação, dessas novas ideias, né? Então a bênção é essa curiosidade que vai levar esse masculino a se entregar a essa energia de fogo, mesmo que tenha dúvidas, mesmo que seja imatura, né? Mesmo que cause medo, até um certo remorso, um peso mental de talvez estar atraindo uma linhagem, de estar atraindo uma família, tá? De estar atraindo a si mesmo. Porque quando a gente tem uma crença muito forte, quando a gente faz algo que bate de frente com aquela crença, a gente fica até doente. E é isso que está acontecendo com o masculino. Esse problema de saúde, essa baixa da energia do masculino, essa perda de vitalidade, está ligada a esse masculino tá indo contra uma energia de mudança, de estagnação. O masculino ele estava lutando num passado recente e fez alguma coisa que vai contra todo esse conceito e essa crença. Então foi assim, um excesso de carga para ir contra, né, essa estrutura que está em volta. Imagine se eu tivesse aqui acorrentada, né, e querendo ir para a liberdade, sair. Então eu vou fazer uma força, um 8 de ouros, vamos colocar assim, que ele está enterrando aqui, saiu aqui, eu não sei onde está, o 4 de ouros, está enterrando uma base, uma estrutura. Então, para que eu rompa uma estrutura, eu tenho que fazer um esforço dobrado, que seria o 8 de ouros. Então, a força que eu faço aqui ao quadrado vai drenar a minha energia. Se eu estou acostumada a gastar ali 10%, eu vou ter que gastar 20 ou 30%. Então, o meu corpo vai precisar de descanso e pode adoecer, porque eu estou dando mais do que ele estava acostumado. Então, isso tem a ver com os processos de quebra de comportamento, de rotina, tudo que te tira daquele tradicional. Então, se você, vou dar um exemplo do dia a dia, se você nunca comeu num restaurante e você vai comer, na hora que você for pagar, você vai ter uma crise, dor no estômago, tudo vai acontecer. Por quê? Porque segundo a sua crença, imagina pagar para comer num lugar. Eu posso fazer em casa. Só que quando você, né, sai dessa energia, qual que é o pensamento que geralmente vem? Calma, reavalie isso.
Porque se existe um lugar com funcionários que faz isso, é porque existe um grupo que precisa disso. Então, se você tiver condições de ir lá, colaborar com o dono, porque tem pessoas que dependem daquilo, vá lá. Não precisa ir todo dia, né? Porque às vezes você não tem essas condições, mas toda vez que você vai lá, seja grato por ter o dinheiro para ir lá e daquelas pessoas precisar e você poder colaborar e você se alimentar bem. Então é uma questão de mudança de perspectiva, de visão. E daí a dor na barriga não acontece mais, o dinheiro perdido não acontece mais. Então provavelmente esse masculino ele entrou numa ruptura muito forte, tá? Ele entrou numa ruptura. Então aqui para mim toda essa baixa do masculino tem a ver com esse masculino já entendendo que precisa enterrar essa estrutura que traz, tá bom? E mesmo que isso cause dor, perturbação, esse masculino ele vai aceitar isso que vem, porque ele vai entender que ele precisa avançar, ele precisa desenvolver essa energia, ele precisa aqui se amar mais, ele precisa se comprometer consigo e não com uma energia que ele já conhece. Aqui já deu o que tinha que dar nessa energia familiar. Tá? Agora é um caminho que são os meus valores, eu vou saber o norte, para onde eu vou. E muito seguro de si, né? Aqui o masculino espera um apoio do feminino? Espera, mas ele entende também que precisa ser um imperador, tá? Vamos ver aqui um futuro imediato desse masculino em relação ao feminino. Rei de paus e a força. É um masculino assim que quer se libertar, é um masculino que vai se esforçar, vai se controlar, né, para tentar aí não trazer mais nenhum tipo de perda e não se desequilibrar, porque assim, eu vejo que é um masculino que está tendo problemas com grupos, com amizade, está tendo problema com tudo, tá? Que envolve relacionamentos. Então, assim, uma coisa, esse masculino sabe que precisa controlar uma energia aqui, né? Então, num futuro imediato, eu vejo esse masculino trabalhando bastante na dispersão. O masculino dispersa muito. É um masculino que tem idealizações sobre as coisas, né? Até uma certa confusão. E a morte. Então, é um masculino aqui que eu vejo que precisa realmente romper uma estrutura que dói, mas que tem que ter outra verdade, né? Não tem para onde correr. Esse masculino ele vai ter que encarar que ele está tendo um retorno de ações que ele mesmo fez. Vamos ver futuro próximo masculino em relação ao feminino, 9 de ouros e a torre. Aqui esse masculino rompe uma estrutura, rompe mesmo e entra no 9 de ouros, que é uma energia de recuperação individual. Esse masculino quer olhar ao redor, se sentir saudável, próspero, estável, com foco, tá? Como ele está vendo aqui o feminino na matéria, principalmente em relação à saúde e ao profissional, tá? Bom, eles estão pedindo hoje para mim falar só sobre o masculino, tá? Falei um pouquinho sobre o feminino, mas hoje é importante a gente saber que a nossa energia masculina está passando por esse momento. E
que é muito importante, porque aonde a gente tem que chegar, independente da sua energia primordial, se for yin ou yang, a gente precisa saber fazer a passagem de uma energia para outra para poder ter a dança das energias de acordo com o que a gente precisa, tá? Então, em momentos eu usar mais a energia yang, em momentos eu usar mais a energia yin. Então, a gente precisa saber como funciona essa ativação. Lembra que eu falei que o feminino foi ativado? Exatamente. Agora o masculino está entrando em ativação. Ok? Então é isso. Eles estão falando que o feminino ele necessitou do masculino para entrar em ativação, só que o feminino não necessita o masculino, né? O feminino necessitou do masculino para entrar em ativação, só que o masculino não vai precisar dessa dinâmica. Lembra que eu falei que eu não sei muito bem como que vai acontecer, mas não vai ser igual ao feminino, porque o masculino vai usar uma energia feminina de fogo, mas eu não sei como que vai ser. Mas o que eu vejo é no campo de batalha o feminino separado do masculino, tá? Mas a ativação não vai ser igual, tá bom? Então é isso, um beijo no coração de vocês. Para quem quiser orientação da energia yin e yang, entre em contato. Outra coisa, o canal Poder do Oculto tá com 4 promoções excelentes, tá? Eu tô distribuindo as senhas. Então, se você tiver interesse, entre em contato, aproveita, tá bem em conta. O espiritual orientou para que eu abaixasse os valores, para que mais pessoas possam ter acesso aí ao meu trabalho, tá bom? Então é isso, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.